Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa Mãe. Amém. Vem, divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 81, de 7 de outubro de 1899. Vê Jesus zangado contra as pessoas. Esta manhã, bendito Jesus não vinha e tive que me armar de paciência para esperá-lo. Dentro de mim dizia: meu amado Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Desde ontem à noite não te vejo, e agora já é muito tarde, você não vem ainda. Veja com quanta paciência eu esperei por você. Ah, não me faça chegar a impacientar, porque demora tanto em vir, pois a causa é você, com suas demoras. Por isso vem, porque não posso mais. Agora, enquanto eu estava dizendo estes e outros disparates, meu único bem veio, mas com grande dor minha o vi irritado com as pessoas. Súbito disse-lhe, meu bom Jesus, peço-te que faças a paz com o mundo. E ele, filha, não posso, eu sou como um rei que quer entrar numa casa, mas aquela casa está cheia de coisas imundas, de podridões e de muitas outras porcarias. O rei, como rei, tem o poder de entrar, mas não há ninguém que o possa impedir, e ainda pode limpar aquela habitação com suas próprias mãos. Mas não quer fazê-lo, porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tantas baixezas, e enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo que tenha o poder, o querer e um grande desejo, até a sofrer, não se dignará pôr nele o pé. Assim sou eu. Sou rei que posso e quero, mas quero sua vontade. Quero que tirem a podridão das culpas, para entrar e fazer a paz com eles. Não é digno a minha realeza entrar e pôr-me em paz com eles. E mais, não farei outra coisa que mandar castigos. O fogo da tribulação os inundará por toda parte, até aterrorizá-los, a fim de que se lembrem que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. E eu, interrompendo o seu falar, disse-lhe: Senhor, se queres lançar mão dos castigos, eu quero ir para o céu, não quero estar mais nesta terra. Como poderá o meu coração resistir a ver as tuas criaturas sofrerem? E Jesus, tomando um aspecto benigno, disse-me: Se tu vieres para onde irei habitar, se tu vieres para onde irei habitar nesta terra, por agora pensemos em estar juntos aqui, porque no céu teremos muito tempo para estar juntos, como é toda a eternidade. E além disso, muito cedo você esqueceu o ofício de me fazer de mãe na terra. Portanto, enquanto castigue as pessoas, eu virei me refugiar e morarei contigo. E eu, Senhor, de que serviu meu estado de vítima durante tantos anos? Que bem tem chegado aos povos, já que tu me dizias que me querias como vítima para evitar os castigos às pessoas? E agora me faz ver que esses castigos, em vez de acontecerem tantos anos atrás, vão acontecer agora, nem mais, nem menos que isso. E ele, minha filha, não digas isso. Minha magnanimidade foi por amor de ti. E o bem que veio disto foi que terríveis castigos que deviam trazer estragos por muitíssimo tempo, agora por isso serão mais breves. E não é um bem que alguém
em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, esteja apenas por poucos? Além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas, que não deviam ter tempo de se converter, agora, em vez disso, tiveram-no e salvaram-se. Não é isto um grande bem? Minha querida, por isso, agora não é necessário fazer-te compreender o proveito do teu estado para ti e para os povos, mas o mostrarei quando vieres ao céu, e o dia do juízo o mostrarei a todas as nações. Por isso, não fale mais deste modo. Então, aqui o Senhor se mostra muito irritado com as pessoas, com as almas, para Luísa, ele está zangado contra as pessoas. E é assim que ela o vê. E aí ela pergunta por que ele está dessa forma. E ele vai respondendo para ela que ele não pode mais, que está diante de tanta rebeldia, de tanta desobediência por parte das criaturas, por tanto fechamento do coração. E aí ele vai se irritando, porque ele só dá para o ser humano o que é o bem, as coisas boas, dá tudo, dá a vida, dá os, as, os bens da terra para o ser humano usufruir, mas para que o ser humano não coloque a sua atenção, o seu coração nas coisas criadas, mas nele. E, no entanto, as pessoas esquecem do Criador e se apegam às criaturas. E aí ele vai dizer, e aí com isso vai juntando só lama, quinquilharia, podridão em si. E aí ele fala, eu como um rei quero entrar na casa que é dele mesmo. A casa é dele, ele tem direito de entrar. Mas a casa está toda cheia de imundícias, de podridões, de porcarias. E mesmo esse rei tendo poder de entrar, porque é ele o dono, não tem ninguém que impeça que ele entre, e ele ainda pode, ele tem poder para fazer a limpeza, para purificar, para fazer ali, deixar limpinho para poder entrar, porque ele tem poder para isso, mas ele não quer fazer a limpeza, porque não é decoroso para ele, como rei, tocar na imundície, fazer a limpeza com as mãos dele. E olha só o que ele fala, que enquanto o quarto não for limpo por outro, ele não vai se dignar a descer nessa casa, a vir habitar nessa casa. Mesmo que ele tenha o poder, mesmo que ele queira, que ele tenha um desejo e até sofre por não fazer, não colocar, não vir morar, ele sofre por não estar na casa dele, na casa que é dele, ele não vai se dignar a pôr os pés nessa casa enquanto alguém não fizer essa limpeza. Enquanto outra pessoa, né? A outra pessoa né, aquele se referindo a essa casa é a alma, esse quarto é a alma. Enquanto a pessoa não fizer essa limpeza, e assim, essa limpeza da alma é o arrependimento, é a contrição dos pecados, é esse arrepender-se, é essa mudança de vida, essa conversão que precisa acontecer na alma. Então, aquela alma, por mais suja que ela esteja, por mais pecaminosa, por mais contaminada, por mais cheia, impregnada de imundícies que ela tiver, se ela tiver ali se ela tiver esse movimento de conversão, é claro que a conversão também é uma graça, porque a pessoa, pelo esforço próprio, ela não consegue fazer a purificação necessária. A pessoa pode até ter o desejo de fazer toda a limpeza, de deixar o quarto ali limpinho, brilhando, ou seja, a sua alma ali sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhum vício, sem nada estranho à divindade, ela pode ter essa intenção, mas ela, pelas próprias forças dela, ela não consegue fazer essa purificação, essa limpeza.
mas ela precisa ter o desejo de fazer, de colocar a mão na massa. Ela precisa fazer esse movimento de desejar se converter, ela tem que ter esse movimento do arrependimento. O movimento do arrependimento é o movimento que a alma precisa ter para que ele dê a força necessária para que a alma consiga fazer a limpeza que precisa. É a força dele que vai atuar, mas ele não vai fazer esse serviço, ele não vai fazer esse movimento de purificação sem que a alma queira, sem que a alma deseje, sem que a alma se arrependa, sem que a alma queira estar purificada. Então, mesmo que ele tenha o poder de fazer, ele pode fazer um milagre ali e deixar a alma transparente, luminosa, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, se ele quiser. E ele quer, na verdade, essa que é a questão, que ele quer fazer, só que ele não vai fazer. A alma precisa fazer o movimento, a alma precisa ter a disposição, a alma precisa fazer esse caminho de retorno, ela precisa querer, ela precisa ter a boa vontade, ela precisa ter essa intenção de trabalhar junto com ele para fazer essa limpeza, essa purificação. E isso é importantíssimo. Então, se a alma não faz o movimento da vontade de se arrepender, de enxergar ali que ela está no caminho errado e que existe o caminho correto e ela não faz esse movimento de retorno, ela tem que fazer o movimento inicial. E aí ele vem com a graça, ele vem com a força dele para poder auxiliar, para ajudar. E aí sim ele vai poder fazer o trabalho, porque a alma fez a primeira parte, que é o movimento. E claro que também tudo isso é uma atração, até mesmo o movimento de conversão, o movimento de arrependimento também é uma correspondência à atração que Deus exerce sobre a alma. Só que muitas vezes as almas estão tão na escuridão, tanto na obscuridade, na lama e na sujeira, na imundície, que mesmo ele ali enviando movimentos, ele fazendo ações de atração, a alma não enxerga, ela está fechada, coloca uma barreira enorme para não ver o que está diante, o belo que está diante dela, ela não consegue enxergar isso, ela não faz esse movimento e ela não tem boa vontade, essa é a questão, não tem boa vontade para tirar os empecilhos, as barreiras, para que o sol possa entrar nesse quarto, para que a luz possa entrar e iluminar ali todos os locais, todos os cantinhos que precisam ser limpos, como ele fala em um outro trecho, que abrindo a janela e deixando o sol entrar, o sol vai iluminando todos os cantos onde tem sujeira, onde tem poeira para poder. Então, essa é a verdade, é o contato com a verdade, é, ter essa luz da verdade iluminando a alma para poder fazer ali a limpeza que precisa ser feita. Mas a alma precisa ter disposição. Se ela não tem disposição, o senhor não pode, porque ele não violenta, ele já fala em outros trechos que ele não violenta a liberdade do ser humano. O ser humano é livre para escolher. E ele não violenta, mas tem que ter esse movimento livre da alma em direção a ele. Não é digno da minha realeza entrar e pôr-me em paz com eles, e mais, não farei outra coisa que mandar castigos. Ele vai continuar mandando castigo. Por quê? Se o ser humano, a alma ali, não tem o movimento da boa vontade de se arrepender, de voltar, de se converter, de desejar a conversão, o que ele vai fazer? Ele vai tocar com os castigos, porque é a única forma. Ele fala aqui, ó, o fogo da tribulação os inundará por toda parte até aterrorizá-los, a fim de que lembrem-se que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. Então, é aquela realidade. Se não vai no amor, Deus deixa o homem livre para que o homem retorne para ele por amor, que o homem queira livremente por amor vai retornar para ele, mas se o homem não faz por amor, ele vai tocar com os castigos, com os flagelos, para que o homem se lembre que Deus é o único que pode ajudar, é o único que pode libertar o homem. Então a gente precisa ter bastante claro isso, que ninguém se perde por falta de assistência de Deus, por falta do auxílio de Deus, por falta da ação divina. Deus, ele envia até mesmo castigos e flagelos para que o homem se lembre.
Então, não vem na dor, não vem no amor, vai vir na dor. E muitos nem mesmo, nem no amor, nem na dor. Essa é uma triste realidade. E aí ela interrompe ele e ela fala: Senhor, se queres lançar mão dos castigos, eu quero ir para o céu, eu não quero estar mais nesta terra. Como poderá o meu coração resistir a ver tantas tuas criaturas sofrerem? E aqui, quando ela fala isso, né, até parece que ela não quer ver as criaturas sofrendo, e, no entanto, o Senhor está sofrendo. Mas só que também em outros textos ela fala que o sofrimento também, quando ela vê o Senhor sofrendo, ela sabe que ele está sofrendo por causa das criaturas. Então, ela tanto se dói porque ela quer poupar as criaturas, mas também ela sabe que quando o Senhor castiga, ele também sofre por castigar. E aí ela não quer fazer parte disso, de ver o Senhor sofrendo por ter que castigar e não quer também ver ele sofrendo por causa das ofensas. Então é uma realidade complicada aqui para Luísa. Se tu vieres, aí ele fala para ela, né? Se tu vieres para o céu, onde eu irei habitar na terra, se você vier antes do tempo? Onde é que eu vou morar? Onde eu vou me refugiar? Onde eu vou descansar? Aonde eu vou desafogar as penas? Quem que vai me ajudar? Quem que vai fazer esse ofício de mãe no seu lugar? Aí ele fala, por agora vamos fazer as pazes, vamos ficar por aqui mesmo, porque lá no céu a gente vai ter muito tempo, nós vamos ter a eternidade para ficar juntos. A eternidade para ficar juntos. Aqui, agora, eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui. Então, olha só, Deus precisando de uma criatura. E além disso, muito cedo você esqueceu o ofício de me fazer de mãe aqui na terra. Então, ela já tinha dado a vontade dela para o Senhor, se colocado à disposição para ser essa alma vítima, para ser ali aquela mãe que cuida dele na hora que ele precisa, para ser também, quando num trecho agora recente que ele falou que ela, quando ela está fazendo, faz ali um trabalho de intercessão pelas almas, pelos enfermos, cuidando ali, pedindo e se interpondo para receber nela as penas que aquela alma merecia. E aí ela tira de Jesus essa pena, ela recebe nela, ela faz o trabalho de médico com Jesus. Ela faz trabalho de médico não só para que uma alma seja salva, mas também para aliviar as penas do Senhor. Então, ela faz também um ofício de médico do Senhor, um médico de Jesus. Ela faz um ofício de médico de Jesus, imagina, né? Um trecho que a gente reviu agora recente. Então, ela faz ofício de médico de Jesus, de mãe de Jesus e de outras coisas, mas deixando que ele trabalhe na alma dela, deixando que ele use a alma dela para fazer o trabalho que ele precisa. E aí ela vai dizer: Ah, Senhor, de que serviu o meu estado de vítima durante tantos anos? E assim, parece que ela fica sem compreender que o Senhor sempre fala: Eu estou contigo, esse trabalho é um trabalho grandioso que eu estou fazendo e eu preciso da sua cooperação, preciso da sua correspondência. E aí tem horas que parece que ela esquece disso. Mas, né, ninguém está na pele da Luísa também para saber o que ela passava, o que ela sentia, toda a realidade que ela viveu, que ela experimentou. E agora me faz ver estes castigos que, em vez de acontecerem anos atrás, né, porque ela não precisava ver, vão acontecer agora. Então, ele fala: Minha filha, não digas isso. Minha magnanimidade foi por amor de ti. Magnanimidade. Ele é magnânimo. Foi por amor da Luísa que ele é magnânimo com as criaturas. E o bem que veio dessa magnanimidade dele foi que terríveis castigos que eram para ter acontecido por muito tempo, por um longo tempo, eram para acontecer castigos por um período longo. No entanto, por causa da entrega dela, por causa dela ser uma alma vítima, é que ele pôde abreviar o tempo dos castigos, puderam ser mais breves. Então, de qualquer forma, ele ia castigar, só que por causa dela, por causa do trabalho dela, por causa da oferta dela, do fiat dela, ele pôde abreviar o tempo. Então, até tem uma passagem na Bíblia que fala que se o Senhor não abreviasse o tempo dos castigos, ninguém conseguiria resistir. Então, talvez, até mesmo, possa ser que esse tempo que ele fala da brevidade dos castigos seja esse tempo que ele está
fazendo a purificação da terra agora para que venha o reino da divina vontade se estabelecer na terra. Porque se ele fosse realmente castigar de forma normal, da forma que a gente merece, se ele castigasse a gente conforme a gente merece, meu Deus, quem resistiria? Não era nem possível resistir. E não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, esteja apenas por pouco. Então, de qualquer forma, tipo assim, se você, eu lembro agora da realidade que quando a gente era criança e morávamos na roça, quando, né, qualquer coisinha, né, na época, da minha época, que agora com 50 anos, na minha época, da minha infância, no meu início da minha adolescência, então qualquer coisinha era motivo de levar umas varadas. Não era fácil, não, aquela época lá era qualquer coisa. E aí eu lembro, assim, que a minha mãe era assim, quando ela ia batendo, que meu pai, só que eu lembro do meu pai conviveu muito tempo, um pouco tempo com a gente, né, ele faleceu, tinha 10 anos de idade. E meu irmão mais velho com 11 e minhas duas irmãs, uma com 8 e outra com 4. Então eu lembro, nessa época, que a mãe sempre foi a que bateu mais na gente. Mas eu ainda não fui que apanhei tanto. Minha outra irmã mais nova do que eu foi a que mais apanhou, mas é porque ela também ela enfrentava a minha mãe. Ela era bem, bem durona. Mas eu lembro assim, que quando ela ia bater, ela falava, não foge, porque se você fugir, se fugir, então você tem que levar 2 varadas, vai levar 5. Ou vai levar 4, então vai levar o dobro, então não foge. Então a gente nunca fugiu de levar as varadas, as cintadas, quando era cintada, a gente também não fugia. Quando era para apanhar, ela chamava e a gente dava a bunda, dava as pernas para ela bater. Porque a gente sabia que se saísse correndo, quando voltasse, e ela esperava voltar, o castigo ia ser dobrado. Então, olha só. Então, se vou ter que sofrer, então vamos sofrer agora, porque se for deixar para depois, se fugir agora desse sofrimento, depois vai ser duplo o sofrimento. Então, eu me lembrei disso. E aí, meu esposo até conta que na época, quando ele era criança, que ele apanhava, ele era o caçula, na verdade, e ele lembra ele falando que quando ele ia apanhar, a mãe dele também era que batia. E aí eles, ao contrário da gente, eles fugiam, porque a maioria era menino, e eles fugiam para a roça. E aí ela falava, pode fugir, eu não vou atrás, mas vocês vão voltar. A mãe deles, né, minha sogra, disse que falava assim para eles, vocês vão voltar. Então eles sabiam, mas de qualquer forma, toda vez que ia apanhar, eles fugiam. E aí o que que acontecia? Quando eles retornavam à tarde, no final da tarde, no começo da noite, voltava para casa, eles precisavam tomar banho. Aí o que que ela fazia? E acontecia sempre, mas eles nunca aprendiam, né? E aí, quando eles iam tomar banho, a molecada toda entrava no banheiro para tomar banho, todo mundo pelado lá. Aí ela entrava com a cinta e dava ou melhor, entrava com a vara no banheiro, eles pelados lá, e dava as varadas neles lá no banheiro pelado. E aí, adiantou fugir? Adiantou? Eles iam receber, o castigo ia vir do mesmo jeito. E ainda vinha pior, porque se poderia, de repente, levar umas varadas ali por cima da roupa, na hora do banho, pior, né? Tá todo mundo pelado lá e ela ia ficar, mas vê como que a coisa é. Então, assim, me lembrei dessa realidade agora, né? Que o senhor falando, né? É, que se o peso do castigo seja por pouco. Então, é aquela realidade. Então, se vai castigar, então já castiga agora porque é mais breve. E aí daqui a pouco passa. Mas se deixar, ficar adiando, ou se ficar só prolongando, postergando, o castigo vai ser maior. Não sei por que que me veio isso agora na cabeça, mas é isso. E aí ele fala, além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas que não deviam ter tempo de se converter, agora, em vez disso, tiveram esse tempo e puderam se salvar. Isso não é um grande bem? Então, através dos castigos, o Senhor consegue muitas conversões, porque, como ele fala, tocando na pele, tocando ali na carne da pessoa, ou até mesmo com flagelo de questões financeiras, de uma época de carestia, de inflação alta e tudo mais, as pessoas acabam que elas se lembram que Deus existe e acabam clamando pela ação, pela intervenção do Senhor.
Então, se a gente olhar que o castigo ele vai sempre vir como uma correção, mas uma correção boa, uma correção que é benéfica, que existe um bem. E o maior bem que o Senhor pretende com os castigos é a conversão. Minha querida, por agora não é necessário fazer-te compreender o proveito do teu estado para ti e para os povos, mas mostrarei quando estiveres no céu, ou no dia do juízo, e no dia do juízo te mostrarei para você e para todas as nações o que foi a sua vida sobre a terra, o que foi o bem de você ser uma alma vítima, o quanto a terra, o quanto as criaturas foram poupadas por causa da sua adesão, por causa da sua vida ser entregue, por causa do seu estado de vítima, o quanto que a terra, as criaturas foram beneficiadas por causa da sua vida. Então, imagina, no dia do juízo, a Luísa já sabe, né? Ela já há muitos anos que ela já está de volta para a pátria, já está de volta ali ao convívio permanente com o Senhor. Mas no dia do juízo, todos nós saberemos o quanto que foi valiosa a vida dela, a entrega dela, o sim dela. E assim também a nossa vida, quando a gente vai conhecendo esses escritos e vai compreendendo o trabalho que o Senhor quer fazer em nós, na nossa alma, na nossa vida, o quanto de bem que a gente não tem nem noção. A gente acha que às vezes não. Porque a gente não vê, a gente não. Imagina, a Luiz ainda tinha experiências místicas, experiências muito sensíveis, experiências espirituais ali grandiosas com o Senhor. E nós que não temos essas realidades de experiências místicas, de experiências sobrenaturais, a gente toca muito no natural e a gente vive pela fé. A gente vive pela fé, crê que o que ele fala é verdadeiro, crê que o que ele fala é real e vive nessa expectativa do cumprimento das promessas dele, crê que o que ele fala é verdade. Vivemos pela fé, nós que vivemos pela fé, ainda mais é que nós temos que confiar que depois é que a gente vai saber realmente o que foi a nossa vida nessa terra entregue, com a nossa vontade entregue para o Senhor e Ele fazendo uso dela. Aqui a gente só confia, crê que realmente ele está falando que ele vai se utilizar, que ele quer a nossa vontade para ele viver, para ele reinar na nossa alma nos prepara bens preciosos, e a gente confia nisso, mas a gente não vive pensando no benefício que vem depois, mas realmente vive na intenção de fazer a vontade do Senhor, de viver para Ele, de ser para Ele, porque foi exatamente para isso que a gente foi criado. Então, é uma correspondência para o que nós fomos feitos, pelo qual nós fomos chamados à vida. Então, só viver na correspondência, sabendo dessa verdade que nós fomos feitos para Ele, por Ele, e nós somos dele para Ele, só isso já deve servir para nós. Não precisamos esperar mais nada, porque a gente já tem tudo, a gente já tem a vida, a gente já tem todas as condições que Ele vai nos dando para existir. Então, só o fato de existir já é um motivo mais que suficiente para a gente agradecer e dar-se a Ele, entregar-se a Ele, para Ele ter em nós esse espaço de vida e não ficar como Ele está com a maioria das pessoas, com a maioria das almas. Ele está, como fala no título do texto, ele está zangado com as pessoas. Então, que ele não, se ele já teve motivos de se zangar conosco até então, que a partir de agora a gente tome uma decisão firme, uma decisão ali irrevogável de não dar mais espaço do Senhor estar conosco zangado, dar mais ocasião do Senhor estar zangado conosco, mas dele ter em nós esse espaço de descanso, de felicidade, de aconchego, e de vitória na nossa vida, que a gente possa ser esses canais de dar glória para Deus. Amém, filhos?